Olá, querido irmão e irmã, que Deus te abençoe nesse dia, que Deus te oriente e fale ao seu coração por meio da sua palavra. Como é bom estarmos juntos mais uma vez e cantarmos ao Senhor e buscarmos a Deus em oração. Eu quero ler o Salmo número 86, versículo 11 e 12. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Eu te darei graças, Senhor Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Que Deus esteja te abençoando. Vamos ouvir, vamos cantar juntos com o licenciado Joel e a Ana. Louvemos ao Senhor. Olá, irmãos e irmãs. É um prazer muito grande estarmos com vocês. Nós vamos cantar um cântico que fala que o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão. Para sempre hei de te louvar. Se você souber, cante com a gente. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, não, para sempre hei de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão, não, para sempre hei de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Amém. Como é bom cantarmos ao Senhor. Amém, irmão? Eu quero ler em Filipenses 3, versículo 12 a 14. Abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12 a 14. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Oremos. Querido e amado Pai, abençoe, Senhor, a Tua palavra e que Teu Espírito fale a todos os corações nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia é um livro muito atual. Escrita tanto tempo atrás, motivou a mudança de vida de milhões e milhões de homens e mulheres em muitos séculos. Os ensinos de Jesus, os escritos dos apóstolos, salmos, provérbios, chamam a atenção até de pessoas que não creem em Deus. Um exemplo claro é o escritor, filósofo e conferencista Leandro Carnal. Ele é ateu convicto, mas sempre cita um texto da Bíblia em suas reflexões e já escreveu também um livro sobre a experiência da fé. Por isso, o que a Bíblia tem de especial que chama tanto a atenção de pessoas, homens e mulheres hoje? É porque os personagens narrados na Bíblia não são perfeitos, não são totalmente isentos de erros. Tirando, logicamente, nosso Senhor Jesus Cristo, os demais personagens da Bíblia são claramente identificados como humanos e a Bíblia narra seus erros, falhas, suas partes positivas e as partes negativas também. Por isso, a Bíblia é um livro tão especial e tão atual. O escritor Max Lucado, assim, colocou o título em um de seus livros: Gente como a Gente. Gente como a gente. Porque ele narra a vida de pessoas, homens e mulheres, em suas situações de dramas, de vitórias e derrotas, de sofrimento, de medo, de insegurança, de solidão, de traição. E aí ele conclui que os personagens da Bíblia são como nós, gente como a gente. A Bíblia é atual, mas ela vai além. Mostra as pessoas como são, mas também mostra que essas pessoas podem melhorar, partir para o melhor, melhorar as atitudes, melhorar na família, melhorar no trabalho. O poder e o amor de Deus e a obra salvadora de Jesus, por meio da palavra, muda pessoas, tem mudado pessoas, jovens, crianças, adolescentes, idosos, adultos. O poder e o amor de Deus por meio da Bíblia. Por isso eu quero lembrar a experiência de Saulo de Tarso, ou melhor, Paulo de Tarso. O apóstolo Paulo, ele foi gente como a gente. E no ensino em Filipenses 3:12 nós temos algumas partes muito atuais para nós hoje no tempo difícil que estamos vivendo no Brasil, em Piracicaba e no mundo. Paulo foi gente como a gente porque ele nos ensina que devemos aprender a esquecer. Paulo escreve: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Com a ajuda de Deus, o Espírito Santo tocando o coração dele, a partir do momento que Jesus apareceu a ele, Paulo mudou de vida. Mas ele tinha um ressentimento, ele tinha que esquecer uma coisa muito forte. Ele perseguiu a igreja de Jesus. Como ele poderia? Muitos de nós conhecemos pessoas que não conseguem trabalhar com o passado, com as mágoas do passado, com as marcas do passado. O apóstolo Paulo perseguiu a igreja de Cristo, Jesus apareceu a ele, depois ele foi transformado. A partir daquele momento da aparição, ele tornou-se uma nova pessoa e tornou-se o missionário para os gentios, o apóstolo dos gentios, e escreveu o texto que nós lemos. Como Paulo poderia continuar seguindo a Jesus se ele tinha essa marca no passado? Então ele escreveu: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Ele precisou esquecer as suas falhas, esquecer do passado ruim que ele teve antes de Jesus. E nós também, irmãos e irmãs, talvez você tenha uma mágoa, tenha algo do passado que aconteceu
na sua família, no seu trabalho, algo que marcou você. Você precisa aprender a esquecer isso. Nós lembramos em Lucas 9:62, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nós precisamos aprender a esquecer e saber que o Senhor nos perdoa. Mas nós precisamos também nos perdoar. Nós precisamos ser humanos no sentido de vencer as coisas do passado. E no que nós devemos pensar? Eu quero lembrar em Filipenses 4, versículo 8 e 9, e eu quero ler na Bíblia a mensagem. Filipenses 4, versículo 8 e 9. O melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. O melhor e não o pior. O belo e não o feio. Coisas para elogiar e não para amaldiçoar. Então, nós devemos encher a nossa mente com coisas boas, conforme nós lemos aqui. Valorize, irmão e irmã, as boas lembranças. Aprenda a esquecer as mágoas do passado. Deixe o passado lá para trás e valorize as boas lembranças. Eu quero lembrar, que hoje nós temos muitos livros com técnicas para ter uma boa memória, para melhorar a memória, para decorar textos, fórmulas matemáticas ou da física. Mas eu queria destacar que nós devemos ter uma memória boa, ou seja, uma memória das coisas boas que têm acontecido conosco. Em Lamentações de Jeremias 3:21 nós temos: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Tem pessoas que primam por destacar o que é ruim, por ficar lembrando o mal que aconteceu. Seja diferente, valorize as coisas boas que aconteceram nos últimos meses. Esse ano está sendo um ano difícil, mas valorize como Deus tem cuidado de você. Valorize as bênçãos de Deus esse ano. Valorize as suas amizades verdadeiras. Valorize a sua família. Valorize os irmãos em Cristo. Passe uns momentos lembrando tantas coisas boas que já aconteceram com você neste ano. De um lado, nós temos que aprender a esquecer as mágoas, as tristezas. E do outro lado, devemos valorizar o quanto Deus tem nos abençoado, o quanto Deus tem te abençoado nos últimos meses. Deus tem te abençoado na saúde, Deus tem te abençoado no trabalho, Deus tem te abençoado nos seus relacionamentos, Deus tem te abençoado na sua vida financeira. Valorize as boas lembranças. O quanto Deus tem cuidado de você. Deus tem ajudado, segurado as suas mãos. Quanto você já aprendeu na palavra, quanto você amadureceu nesse ano. Esse ano está sendo um ano onde todos nós estamos amadurecendo e lembrando e valorizando algo que não valorizávamos antes da pandemia. Por isso, em cada lembrança boa, repita bem alto: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. A palavra nos ensina a trazer à memória, valorizar as boas lembranças. Valorize as coisas boas que têm te acontecido. Quantos têm passado esses tempos pensando só em coisas ruins? E o perigo do negativismo é algo real, nesse momento em que muitos estão ficando sozinhos. Eu quero lembrar um fato. Uma pessoa me contou que estava olhando as postagens no Facebook e vez ou outra aparece a postagem de algo de anos atrás, o ano passado, o ano 2018, 2019, ano 2017, 2015, e aí apareceu ali lembranças, do ano 2015, por exemplo. Ele viu a foto dele com toda a família, com a sua mãe e seus irmãos. Ele falou: nossa, que memória boa. Mas logo veio o pensamento negativo: nossa, mas eu tive que pedir para o meu patrão me liberar para ir nessa festividade. O quanto eu tive que escutar do meu patrão que não quis me liberar, não queria me liberar.
Na última hora ele me liberou. Pense bem, ao invés dele olhar para aquela foto e pensar, nossa, eu pude estar lá com a minha família, eu pude estar nesta comemoração com a minha mãe, com meus irmãos. Ao invés dele lembrar disso, que bom que ele conseguiu, ele ficou fixo em algo que ele ouviu, numa conversa rude, uma dificuldade que ele teve. Mas ele conseguiu. Então, vamos aprender a esquecer aquilo que precisa ser esquecido. E vamos aprender a valorizar, a agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Coisas boas, é isso que tem que encher a nossa mente. E também, Paulo foi gente como a gente, porque ele nos ensina a avançar sempre. Temos o texto que diz, não que eu tenha recebido ou que já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo. Este pode estar sendo um ano difícil para você, mas precisamos continuar, prosseguir. Apesar das lutas, temos que olhar para Jesus e prosseguir. Talvez você enfrentou muitos obstáculos, mas prossiga. Prosseguir é diferente de desistir. Avançar é diferente de cansar, de abandonar, de desanimar. Prossiga na sua luta, irmão. Irmã, creia no Senhor, creia na sua palavra. O apóstolo Paulo comparou a vida cristã como uma corrida. E ele admitiu que ele ainda não tinha chegado na linha de chegada, ele não tinha alcançado a linha de chegada. Ele se esforçou com o objetivo de tornar-se cada vez mais semelhante com Jesus. Então, o avançar aí é amadurecer, o avançar é crescer na fé. Irmãos e irmãs, nós estamos todos na mesma corrida. Apesar das nossas falhas, de algumas mágoas do passado, de vitórias, vamos continuar prosseguindo na direção. O objetivo é nos tornarmos mais semelhantes a Jesus. Quanto mais semelhante a Jesus, mais você estará pronto para o dia que Jesus o chamar. Não estamos competindo por um prêmio aqui na terra, mas a nossa recompensa final é desfrutar da presença do Senhor para sempre, buscando o autor e consumador da fé, que é Jesus. E por último, eu quero destacar que Paulo foi gente como a gente, porque ele nos ensina a crescer no conhecimento de Deus, no conhecimento de Jesus. Ele escreveu, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Corro direto para a linha de chegada, como está na linguagem de hoje. Ou seja, ele estava buscando a salvação. O prêmio é a salvação eterna. As bênçãos hoje, mas olhando para a salvação eterna, a salvação espiritual. Por isso, valorize, irmão, irmã, a vida espiritual. Tem muitos hoje que estão buscando ler a Bíblia por causa do medo do Covid. Muitos estão buscando a oração para simplesmente livrar-se da contaminação. Mas é mais do que isso. O Senhor pode nos livrar, sim, desse vírus. Mas não é só para terminar aí. É para nós percebermos o quanto Ele nos ama. O quanto Ele te ama, irmão, irmã. E o quanto Ele é bom e cheio de misericórdia. Por isso, se Ele estiver te abençoando com a proteção, que não fique só aí, mas seja um momento de crescimento, um momento de você amadurecer na fé. Valorize a vida espiritual para amadurecer como pessoa, como homem, como mulher. Busque o Senhor. Não estacione no quanto você já conhece de Deus, mas procure crescer na fé, amadurecer. E chegando no final de 2020, começando 2021, você pode estar pensando como eu cresci nesse ano, quanta coisa eu aprendi, como eu melhorei na comunhão com Deus, como eu melhorei na oração, na leitura bíblica, como eu amadureci como ser humano e como eu amadureci espiritualmente.
Por isso, a Bíblia tem que ser algo para entrar no nosso coração, na nossa boca, no nosso olhar, nos nossos ouvidos, mudando para que possamos ser melhor. A Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Eu quero lembrar de algo que aconteceu e um amigo meu me contou esse fato de anos atrás com o seu familiar. Um homem estava dirigindo um carro de noite na zona rural e aí ele estava cansado e perdeu o controle do carro enquanto passava por uma ponte. E ali ele perdeu o controle e bateu na proteção lateral e o carro caiu no rio. Ele, com muita dificuldade, conseguiu sair do carro pela janela e subiu no capô do carro. Estava muito escuro. Aquela ocasião não tinha a lua nem estrelas porque estava com o tempo encoberto. E ele estava com muito frio, com muito medo. Era um rio que tinha uma correnteza muito forte. E ele ali pensou que ia morrer. E começou a confessar os seus pecados, a entregar a vida a Deus, lembrando tantas coisas que aconteceram com ele. E ele estava somente aguardando a hora do carro afundar e ele ser levado pelas águas. E passou o tempo, logo começou a clarear e ele começou a ver que a água estava somente até a altura dos pneus do carro. E ele percebeu que aquela época é a época que estava muito seco, então o rio não estava com tanto volume de água. Logo passou uma pessoa, começando a clarear, ali 5h30, 6 horas da manhã, passou uma pessoa e viu que a proteção da ponte estava quebrada e parou seu veículo e viu o carro lá embaixo no rio. E foi buscar ajuda com os bombeiros que vieram e o resgataram. Eu quero lembrar, aquele homem pensou que era o seu fim. E porque ele pensou que era o seu fim, ele entregou-se a Deus. Ele teve, na verdade, uma nova conversão a Deus porque ele preparou para morrer. Mas quando a luz do novo dia iluminou onde ele estava, ele viu como era realmente a sua realidade. Com a luz, ele pôde ver claramente que não corria perigo. Mas ele precisou passar por um acidente para rever a sua vida e valorizar o que é mais importante. Valorizar mais a Deus, valorizar mais a sua família. E isso aconteceu como sendo até uma correção do Senhor. Irmão, irmã, essa luz que ilumina a nossa vida é a Bíblia e a ação do Espírito Santo. Com essa luz perto de nós, nós vemos a vida como ela é. Por isso, lembre-se de Paulo, gente como a gente. Ele aprendeu a esquecer as mágoas do passado. Ele valorizou as boas lembranças. Ele, assim, escreveu que deveríamos prosseguir sempre. E ele cresceu no conhecimento de Deus, no conhecimento de Jesus, para a salvação eterna. Que essa mensagem ilumine os seus caminhos, ilumine o seu dia e te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar por você nesse instante. Querido e amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos ensina. Eu peço a Tua bênção para todos que estão vendo, assistindo esse vídeo. Console, segure bem forte as suas mãos. Abençoe e oriente. Ilumina-nos, Senhor, no nosso caminhar. Que possamos ler a palavra e viver aquilo que a Bíblia tem para nós. Para sermos mais parecidos com Jesus, verdadeiros discípulos de Jesus e termos a salvação eterna. Abençoe. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Até mais. Em breve estaremos novamente com você. Deus te abençoe, irmão e irmã. Senhor, em espírito e em verdade.
sejam cheios